As últimas do mercado. O Vasco tem negociações para contratar Bruno Rodrigues? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E essa história de que o Vasco quer contratar Bruno Rodrigues, atacante que pertence ao Palmeiras, especulação que ganhou força nas redes sociais. Tem gente dizendo que o Bruno está perto de se mudar para São Januário. Antes de gravar o vídeo, consultei o Lupercio II, que é representante do Bruno Rodrigues. Do Lupercio me assegurou que ninguém do Vasco o procurou e que ele não sabe de absolutamente nada. O que pode estar acontecendo é uma conversa entre Vasco e Palmeiras. Mas surpreende o Lupercio que, se existe alguma conversa entre os clubes, o representante do jogador não foi avisado. Lupercio também lembrou que vários jornalistas já divulgaram nomes de outros clubes relacionados ao Bruno Rodrigues e, na verdade, nunca houve contato. O que aconteceu de fato em 2026? O Fluminense fez uma proposta para compra que foi considerada baixa pelo Palmeiras. O Cruzeiro e o Internacional sondaram, cogitaram a possibilidade de empréstimo, mas não houve acordo. Qualquer novidade envolvendo o Bruno Rodrigues e o Vasco eu volto para contar para vocês. Só para completar o noticiário vascaíno, registrar que o Vasco pagou toda a dívida que tinha com o Valdir Bigode, de acordo com o jornalista Gilmar Ferreira. A gente está falando de uma dívida de mais ou menos 5 milhões de reais que teria sido paga à vista. O grande problema vem agora. O Valdir Bigode foi um daqueles que mais fizeram esforços para que os credores do Vasco aceitassem o plano de recuperação judicial. E ele estava incluído nesse plano. E é aí que vem o maior dos dilemas. Se isso de fato acontecer, esse pagamento à vista, dá para dizer que a recuperação judicial do Vasco pode ter sido fraudada. E isso poderia implicar até na falência imediata. Estou curioso para saber os desdobramentos dessa história. O Vasco da Gama, nesse caso. E a grande verdade é que o Vasco ontem só não saiu com um empate ou até com uma derrota porque o Fusato foi muito bem dentro da partida. Saindo do gol, o cara a cara dele me surpreendeu. Ele salvou algumas oportunidades ali claras realmente, assim, grandes chances que o Boa Vista teve. E ele conseguiu ser um jogador eficiente dentro da partida. Isso define o que é o Fusato? Define que ele pode ser o goleiro titular do Vasco em alguma ocasião do Léo Jardim, por exemplo, ter algum tipo de problema? Creio que não. O Fusato ele ainda precisa mostrar mais, é muito pouco ainda, e isso eu vou falar para todos os jogadores que eu vou elogiar aqui, mas sempre com a ressalva, sempre com o asterisco de que foi um jogo contra o Boa Vista pelo fraquíssimo Campeonato Carioca, tá? Então, essa ressalva ela tem que acontecer. Mas o Fusato foi bem, e eu acho que a gente tem que dar a César o que é de César aqui, como a gente sempre faz. O Fusato foi uma das boas notícias que o Vasco teve na partida de ontem. Aí eu olho um pouco mais para o campo. O Vasco foi a campo ontem, vou até abrir aqui a escalação. Vamos lá. O Vasco foi a campo ontem com o Fusato, Puma Rodrigues, Saldívia, Robert Renan, Lucas Piton, Hugo Moura, JP, Tietê, Rojas, GB e Andrés Gomes. Vou falar individualmente rapidamente sobre os atletas e a gente vai comentando a partir disso. Cara, o Piton. O Piton fez mais uma vez um primeiro tempo muito abaixo do esperado, né? Parece sem ritmo. Vale lembrar que o Lucas Piton terminou a temporada passada lesionado e por isso ele não conseguiu ter o mesmo ritmo do que outros atletas. Ele está voltando ainda nessa temporada de lesão. Até aqui, a temporada do Lucas Piton é muito abaixo, e repito, não só por estar sem ritmo, mas ele participou nas derrotas do Vasco diretamente contra o Flamengo, na derrota contra o Flamengo diretamente ao afastar uma bola de cabeça sem muito sentido, foi muito mal naquela situação, e isso é uma característica de defensor que o Piton tem como deficiência, é uma coisa treinada, é uma coisa trabalhada, é uma coisa que você precisa corrigir. Como afastar a bola para você zerar o perigo, ou pelo menos para você diminuir o perigo. E ele foi muito mal nesse sentido. Ele foi mal também contra o Maricá. Ele tomou uma expulsão numa bobeira ali. A gente pode até discutir se teve falta ou não nele ali, mas eu acho que a expulsão ela é para lá de justa, apesar do Vasco ter conseguido vencer aquele jogo. O Piton não voltou a ser o jogador que a gente sabe que ele pode ser. Nem ofensivamente. E entendo que ele vai sentir muita falta do Verratti, porque ele é um excelente cruzador,
o aproveitamento dele é espetacular, é um dos melhores do Brasil, isso é indiscutível. O terço final do Piton é muito bom quando ele se propõe a chegar e fazer esse cruzamento, porém o Vasco não tem mais um cabeceador do nível do Verratti. Muito pelo contrário, o GB está muito longe ainda do que se espera para você assumir a titularidade do Vasco da Gama. O GB é um ponto que eu vou comentar aqui bastante, não que eu não tenha falado na live passada, mas novamente vou abrir esse parênteses porque parece que a torcida do Vasco não aprendeu. Não aprendeu com o que aconteceu com o Ryan, não aprendeu com o que aconteceu com o Gabriel Peck, não aprendeu. E eu vou falar bastante sobre o GB. O Piton tá mal. E quando eu digo isso, não é para colocar o Pumita improvisado na esquerda, que pode até jogar. Não é para dar oportunidade para o Vitor Luiz, que não tem condição de ser titular do Vasco. É para, mais uma vez, frisar a importância que o Piton tinha nesse time do Vasco e a importância que ele deixou de ter e que o Vasco vai ter que ir ao mercado de transferências. A lateral esquerda hoje é um problema grave do Vasco da Gama. Por mais que o garoto lá, o Mutano, João Vitor, que inclusive agora faz parte do Vasco de forma permanente, ele tem entrado como uma improvisação, tá longe de estar pronto. Longe de estar pronto. Acho que ele ganhar minutos é interessante. Ele é um ponta que está improvisado na lateral, tem recebido essas oportunidades com o próprio Fernando Diniz, mas o Vasco tem que contratar um lateral. E até abordando esse assunto, o que eu posso dizer para vocês sobre o Cuiabano é que o Vasco quer muito o Cuiabano. O Vasco tem um interesse forte pelo Cuiabano, tem conversado com o staff do atleta, tem conversado com o atleta no sentido de trazer ele para o Brasil de volta. A situação é difícil porque o Nottingham Forest não vê no Cuiabano um ganho esportivo dele voltando para o Brasil. Então a tendência e que o Nottingham Forest quer é que ele seja emprestado para algum clube na Europa ou tenha uma negociação definitiva, ou seja, a venda do Cuiabano de fato. Mas o ponto é que o Vasco está sim negociando com o Nottingham Forest esse empréstimo. E aí eu posso trazer aqui algumas informações que eu acabei apurando. Um empréstimo com uma obrigação de compra, em que essa obrigação de compra teria que ter metas batidas na casa ali dos 6 milhões de dólares, 7 milhões de dólares, que pode chegar um pouquinho mais com metas batidas. O Vasco tem tentado negociar. Inicialmente, a vontade do Vasco era ter o Cuiabano de graça, pagando o salário, arcando com o salário dele, mas tendo ele de graça cedido pelo Nottingham Forest. Porém, o clube inglês não quer ceder ele de graça, não quer negociar o Cuiabano de uma forma paliativa, para ele voltar e teoricamente ser mais um no clube inglês. Então o que o Vasco tem tentado fazer hoje não é nem mais a parte do Cuiabano, que já se mostrou positivamente a fim de vestir a camisa do Vasco, mas principalmente olhar também para o Nottingham Forest e conseguir esse poder de convencimento. É difícil. Tem sido difícil, o Vasco já está tentando aí o Cuiabano há 2 semanas, as negociações. Tem o Felipe envolvido, tem o Diniz envolvido, tem o Vasco da Gama nesse processo de convencimento do atleta, que, repito, vê com bons olhos sim, vira o Vasco da Gama. Mas é uma negociação difícil também porque existem outros times interessados no Cuiabano, não só aqui no Brasil, mas também na Europa. O fato é, eu gostaria muito de ter o Cuiabano por aqui. Eu acho que o Cuiabano cairia como uma luva no que o Vasco precisa de intensidade, de saúde, de faro para poder chegar no fundo. Nesse esquema do Fernando Diniz, acredito inclusive que o Cuiabano ele tem capacidade de jogar em mais de uma função. Ele pode jogar de lateral esquerdo, ele pode jogar de ala, ele pode até jogar como um meia aberto pelo lado esquerdo, talvez fazendo uma posição de terceiro volante ali. Ele é um cara muito polivalente. E eu falo isso porque, como vocês sabem, eu sou praticamente obrigado a acompanhar todos os clubes aqui do futebol carioca, do futebol brasileiro também, ainda mais hoje na Cazé TV, mas os clubes do futebol carioca, especialmente Botafogo, Fluminense e Flamengo, eu vejo praticamente todos os jogos e eu acompanhei bastante esse Cuiabano. Eu gosto muito desse Cuiabano. Eu acho que é um jogador que tem total condição, não só de chegar para disputar essa titularidade, para ser titular, mas tirar o Lucas Piton, talvez, de uma zona de conforto. E reparem bem que nessa live eu vou falar isso diversas vezes. Clube grande, elenco forte, elenco campeão se faz com disputa interna. Crescimento de jogador se faz com disputa interna. Todas as posições dos 11 titulares tem que ter disputa interna. Tem que ter o jogador que você olha no retrovisor e fala assim, opa, se eu não jogar, esse cara vai me ultrapassar.